Olá, moçadinha querida, tudo bem? Bom, agora nós vamos estudar as forças de atrito. Força de atrito entre materiais sólidos e a força de resistência do ar. Ó, muita atenção, porque para calcular a força de atrito tem uma fórmula, mas não é sempre que você pode utilizar essa fórmula, tá joia? Então vamos começar. Bom, pessoal, então primeiro, o conceito da força de atrito é uma componente da força que a superfície aplica no corpo. Então, tem uma força de contato, veja só esse desenho de uma pessoa com o chão. Então, o que essa pessoa faz? Quando ela está em repouso, em pé, ela empurra o chão para baixo e o chão empurra ela para cima, que é a componente normal, que é a força perpendicular à superfície. Quando ela começa a caminhar com o seu pé de apoio, além de empurrar o chão para baixo, ela também empurra o chão para trás, tá vendo? E aí ela recebe uma reação para frente. Então essa parte aqui, ó, essa componente paralela à superfície, ou seja, a componente tangencial à superfície, é o que nós chamamos então de força de atrito. Veja que a força que a pessoa troca com o chão é essa resultante aqui, ó. Né? Ela empurra o chão nessa direção aqui para baixo, inclinada, e o chão empurra a pessoa em sentido contrário. Se tiver uma questão que pergunta qual é a força que o chão faz na pessoa, a resposta seria essa resultante aqui, ó. Teria que fazer Pitágoras com os valores da normal e da força de atrito. Então, agora para frente, a gente vai estudar apenas essa componente paralela ao chão, ok? Aqui nós temos um desenho mostrando como que o atrito é originado, né? Graças às imperfeições, às irregularidades do corpo com a superfície, aqui está ampliado, tá vendo? Que gera então a força de atrito. Aparentemente uma superfície é muito lisa, mas ela tem um certo grau de rugosidade, que vai então gerar a força de atrito, ok? Bom, para a gente entender o cálculo da força de atrito, vamos imaginar aqui um experimento simples. Nós vamos puxar um corpo a partir do repouso com um dinamômetro, parecida com esse desenho. Tá vendo? Nós temos aqui um objeto numa superfície, o dinamômetro que tem um ganchinho, essa pessoa vai puxar esse ganchinho e com o dinamômetro ele vai marcar a leitura da força que a pessoa está fazendo. Bom, a experiência, você vai puxar esse dinamômetro até perceber a situação de iminência de escorregamento. Então, você vai puxar isso lentamente até perceber o momento que o corpo está prestes a escorregar. Só para entender o cálculo, vamos supor que esse valor seja de 35 newtons. Ou seja, eu preciso de mais de 35 para fazer esse corpo escorregar. Então, vamos fazer aqui uma tabelinha. Imagina valores de força e o respectivo valor do atrito. Bom, se eu não faço força nenhuma, então não haverá força de atrito no corpo. Veja, se o corpo está em repouso e não tem a força solicitante ao movimento, não vai aparecer a força em sentido contrário. Pessoal, é importante, a força de atrito ela só aparece se ela for solicitada. Existe coeficiente de atrito, existe atrito entre as duas superfícies, mas a força de atrito só aparece se ela for solicitada. Se o corpo está em repouso aqui, ele está empurrando o chão para baixo e o chão empurra ele para cima, então só apareceria aqui a força normal. Então, se você não solicita o movimento do objeto, a força de atrito é zero. Agora, vamos supor que você aplicou 10 newtons. Lembra que para fazer esse objeto sair do lugar, eu preciso de mais do que 35. Então, se eu apliquei 10, ele não sai do lugar. Ora, se você tem 10 newtons para a direita e ele continua parado, então surge uma força de atrito para a esquerda de valor 10 newtons também. E assim sucessivamente. Se eu aplico 20, não superou 35, quer dizer que ele continuou parado e, portanto, a força de atrito continua valendo 20. Se eu apliquei 30, ele não sai do lugar, o atrito é 30, veja, até chegar no valor de 35. O que acontece no 35? Então, nesse momento, o corpo está na iminência de escorregamento. E esse valor da força de atrito, ele é conhecido como atrito estático, cujo seu valor é máximo. Todos esses atritos aqui são estáticos, né? Conhecido como atrito estático, porque não houve escorregamento entre o objeto e o chão. Tranquilo? Agora, olha o que acontece se a gente superar a força de atrito estático máximo.
Pessoal, manter o escorregamento entre as superfícies, o atrito ele diminui, aqui no meu exemplo, diminuir para 32, e poderia diminuir para 30, para 34, aqui é só um exemplo, e diminui porque manter o escorregamento, o deslizamento entre os objetos, é mais fácil do que produzir esse chamado destaque. Você vai precisar de uma força maior para tirar o corpo do repouso. Depois que ele sai, que ele começa a entrar em movimento, esse atrito de deslizamento diminui um pouquinho. No meu exemplo, então, para 32. E daí para frente ele vai ser mantido 32. Se não mudar as superfícies em contato, o atrito, independente do valor da força que você for fazer, o atrito continua sendo 32. Então, aqui na tabela mostra a variação da força de atrito. Veja, ela é variável até atingir um valor máximo. Depois que o corpo entra em movimento, o atrito diminui e fica, então, aproximadamente constante. Veja que daqui para cá, do 36 ao 40, a força é maior do que o atrito, portanto, o corpo está acelerando. Se você quiser manter a velocidade do objeto constante, basta diminuir a força e igualar a força de atrito, que o objeto passa a ter movimento uniforme. E aqui ao lado nós temos o gráfico da força de atrito em função da força que você fez. Esse gráfico é muito cobrado. Veja que nós temos aqui a variação da força, F, e o atrito vai aumentando, até chegar no atrito estático máximo. Logo em seguida, se você faz uma força maior do que o estático máximo, no caso aqui 35, o atrito diminui e vai ficar constante. Tranquilo? Então, resumindo a tabela, essa região do 0 ao 35 é a situação de repouso, nós temos a força de atrito estático. Exatamente no 35, o valor do atrito estático máximo. Dos 32 em diante, o atrito é conhecido como cinético, mas nessa região em que a força F é maior do que a força de atrito, nós temos um movimento acelerado. Quando você tem a igualdade das forças, o corpo entrou em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Tranquilo? Todo exercício que você for resolver e fala que o corpo já tem velocidade constante, não esqueça que a força resultante é zero, então a força que você está fazendo vai ser exatamente igual ao valor do atrito, no caso agora o atrito cinético, ok? Que é um pouco menor do que o atrito estático máximo. Está aí revisando o gráfico novamente. Legal? E como que a gente vai fazer a parte matemática, a parte de cálculo? Bom, então se houver escorregamento relativo entre as superfícies em contato, o atrito será conhecido como cinético ou dinâmico. Caso contrário, será estático. E o cálculo é muito simples. O atrito depende apenas de duas coisas. O atrito de deslizamento, esse atrito entre materiais sólidos, depende de um número conhecido como coeficiente de atrito, representado pela letra grega μ. Então, quando o atrito for cinético, nós vamos associar ao cálculo um coeficiente de atrito cinético. Esse μ cinético é um número que não possui unidades, ele é um número adimensional e geralmente é um valor baixo, entre 0 e 1. Tá? Geralmente um valor entre 0 e 1. E além da força de atrito depender do grau de rugosidade representado pelo seu coeficiente de atrito entre as superfícies, depende também do valor da normal. Quanto mais o corpo pressionar a superfície perpendicularmente, ele vai receber uma normal maior e isso vai fazer com que o atrito seja proporcionalmente maior. Tranquilo? Agora, como que a gente faz? A tabela tinha o valor do atrito cinético e tinha um valor de atrito estático. Só que o atrito estático é variável até o seu valor máximo. Então, nós definimos um coeficiente de atrito para essa situação. O coeficiente de atrito para essa situação é conhecido como coeficiente de atrito estático. Vezes o valor da normal, você tem o cálculo, então, da força de atrito estático máximo. Então, pessoal, resumindo, para calcular força de atrito, se precisar da fórmula, a fórmula é bem fácil. μ vezes a normal. Coeficiente de atrito vezes a normal. Se o atrito for cinético, você vai usar um coeficiente próprio, cinético. Agora, atenção. Quando você faz a conta μ estático vezes a normal,
qual atrito que você está descobrindo. Você não está descobrindo qualquer atrito estático. Você está descobrindo a força de atrito estático máximo. Toma cuidado com isso aqui. Mi estático vezes a normal só serve para calcular o atrito da iminência de escorregamento. O atrito estático máximo. Tranquilo, pessoal? Bom, nós temos um exemplo bacana, cai muito nos vestibulares, para calcular o coeficiente de atrito estático. Só que, como eu acabei de dizer, para calcular o coeficiente de atrito estático, você só pode fazer isso quando o corpo está na iminência de escorregamento. Então, um exemplo muito comum é um plano inclinado com ângulo variável e você coloca um objeto em cima dele. Qual que é a ideia? Você vai aumentando esse ângulo vagarosamente, com o corpo acima do plano, da rampa, até perceber a situação de iminência. A hora que você percebe a situação de iminência, você mede o valor desse ângulo. E olha só como é que é o resultado disso. Quais são as forças que tem nesse objeto? Nós marcamos a força peso, a força normal, e como a tendência de escorregamento é para baixo, a força de atrito, então, para cima. Então, ó, como que desenha a força de atrito? A força de atrito ela é sempre contrária à tendência de escorregamento relativo. Então, se o corpo tende a escorregar para baixo, então o atrito, que nesse caso, é para cima. Muito bem, como que a gente vai resolver o problema? Lembra de decompor o peso. Como é que a gente faz para fazer a decomposição do peso? Uma parte do peso na direção do plano, Px, a outra parte perpendicular ao plano, PY. Esse ângulo θ, nós já estudamos plano inclinado, vai ficar aqui entre o peso e o PY. Legal? Então, o que nós temos na situação de iminência de movimento? Ora, nós sabemos então que a força Px tem que ser igual à força de atrito estático máximo. Veja que é uma situação de iminência de escorregamento. Como que calcula Px? É o peso, ó, tá sem o ângulo, então peso mg vezes seno de θ. Isso é igual. Como que calcula o atrito? Mi vezes a normal. Hora que eu já coloquei aqui direto. Ó. Quem é a normal? A normal é igual a PY. PY é peso, mg, vezes o cosseno de θ. Veja que o mg corta, cancela. E aí, o que sobrou? Coeficiente de atrito é seno dividido pelo cosseno. Ou seja, o coeficiente de atrito estático é numericamente igual à tangente do ângulo θ. Olha que legal. Só que cuidado, você só pode aplicar isso diretamente se falar que está numa situação de iminência de escorregamento, ok? Então é uma experiência que nós fazemos em laboratório muito simples. Pega uma rampa, ângulo variável, vai aumentando esse ângulo progressivamente, vagarosamente, até perceber a situação de iminência. A hora que você percebeu a situação de iminência, a tangente desse ângulo coincide com o valor do coeficiente de atrito estático. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos continuar. Agora, vamos falar um pouquinho de outro tipo de atrito, a força de resistência do ar. Olha que imagem bonita aí, um carro fazendo um teste num túnel de vento. A força de resistência do ar é uma interação de um corpo com o ar, claro, devido ao seu movimento relativo. Bom, aqui nós temos imagens bonitas, né, de outros veículos em túneis de vento. O pessoal que vai trabalhar com engenharia vai trabalhar muito essa aerodinâmica. Como que um corpo vai poder cortar o ar? E a força de resistência do ar, ela tem relativamente uma equação simples. A força de resistência do ar, ela sempre se opõe ao vetor velocidade e ela depende, primeiro, de uma constante, e o pessoal da engenharia, claro, que vai trabalhar com como que desenvolve, né? Qual é a fórmula para essa constante, né? Coeficiente de aerodinâmica e tudo mais. Mas, basicamente, o que você tem que saber? Que essa constante depende da área de contato do objeto com o corpo e da densidade do ar. Muito bem. Principalmente aí o exercício fala-se muito da área de contato. Igual um paraquedista que está caindo, de repente ele abre o paraquedas, aumenta muito a área de contato e, portanto, aumenta muito a resistência do ar. Outra dependência é a velocidade. Olha que interessante, ó. Quanto maior a velocidade que você fura o ar, maior a resistência do ar. E experimentalmente verifica-se que depende da velocidade ao quadrado.
Pessoal, em vestibulares, essa fórmula quase sempre é fornecida. É uma das poucas fórmulas das aplicações da lei de Newton que é fornecida. Mas está aí, é uma equação simples, uma constante de aerodinâmica do objeto vezes a velocidade ao quadrado. Agora vamos ver como ela varia. Olha só como que ela vai variar de um corpo, imaginando um corpo em queda livre. Pega o objeto inicialmente é o repouso, a única força que tem é o peso, no início, né? Com o passar do tempo, ó, o peso continua o mesmo valor, só que começa a surgir a força de resistência do ar. E o corpo está em queda, ó, a força de resistência do ar contrária à velocidade. Nesse desenho, o peso não é maior do que a resistência do ar? Então, o que acontece? Existe uma força resultante e, portanto, existe aceleração. Consequentemente, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, também aumenta a resistência do ar. Então, enquanto o corpo está caindo, a resistência do ar vai crescendo até equilibrar com o peso. Legal? No momento que ela equilibra com o peso, nós temos então uma situação de equilíbrio. Então, recapitulando, no início, só tem o peso, o momento que você soltou o objeto. Aceleração igual a gravidade. Depois, a aceleração menor do que a gravidade. Ó. Veja que daqui para cá, a aceleração diminuiu. E não confundam, houve um aumento de velocidade, ó, e a aceleração reduziu, tá vendo? Porque a força resultante diminuiu. Até, o que vai acontecer no final? A aceleração vai zerar. A aceleração zerar, nós temos então a força resultante igual a quanto? Igual a zero. Aqui, a velocidade é limite, conhecida então como velocidade terminal. Pessoal, uma confusão que muitos alunos fazem aqui é o seguinte. Você reparou que a força resultante diminuiu. No começo é o peso, no final a força resultante é zero. Se a força resultante diminuiu, a aceleração também diminuiu, veja, ó, até ela zerar, tranquilo? Mas a velocidade continua crescendo. Então veja bem, quando a aceleração diminui, o que acontece com a velocidade? A velocidade continua crescendo, só que ela cresce menos, ela cresce mais devagar. Quando a aceleração zerar, a velocidade para de crescer de vez, tá vendo? E ela vai ficar daí para frente constante, beleza? Então, quando perguntarem para você qual é a situação de velocidade máxima, a velocidade máxima será o momento onde não tem mais aceleração, ó. Ou seja, o momento que a força resultante é igual a zero, beleza? Olha, essa informação é preciosa. Aqui nós temos umas imagens, né, do paraquedista e quando na situação de velocidade constante, a resistência do ar já vai ser igual à força-peso. Evidentemente, a hora que ele abre o paraquedas, ele vai aumentar muito a resistência do ar, vai produzir uma aceleração para cima, uma força resultante para cima, que vai fazer, então, diminuir sua velocidade. Como que a gente faz o cálculo dessa velocidade limite, essa velocidade máxima? É muito simples, ó. A força de resistência do ar vai ser igual ao peso. A fórmula kv² vai ser igual a mg. Isola a velocidade, raiz quadrada de mg sobre k. Claro que você não precisa decorar nenhuma dessas equações. Tranquilo? Aqui seria um gráfico da velocidade em função do tempo. Veja que a velocidade vai crescendo, mas não é linear mais, não é um movimento uniformemente variado, tá vendo? A velocidade agora depende lá do quadrado da velocidade, tá vendo? Então é uma curva até a velocidade atingir o seu valor limite, que é quando a força resultante é igual a zero. Pessoal, vocês entenderam? Então agora eu vou fazer com vocês exemplos de aplicação de força de atrito e resistência do ar. Bom, pessoal, um exercício muito legal da FUVEST, segunda fase aqui da FUVEST, sobre a resistência do ar. Então veja bem, o gráfico abaixo descreve o deslocamento vertical y para baixo de um surfista aéreo de massa igual a 75 kg em função do tempo. A origem y igual a 0 e t igual a 0 é tomada na altura do salto. Nesse movimento, a força R de resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade do surfista. Olha só, pessoal, ele deu a fórmula, tá vendo? R é igual a kv², onde K é uma constante que depende principalmente da densidade do ar e da geometria do surfista. A velocidade inicial do surfista é nula, cresce com o tempo por aproximadamente 10 segundos e tende para uma velocidade constante
denominada velocidade limite. Então, explicou mais ou menos, né, o que eu expliquei no slide anterior. Quais são as perguntas? O valor da velocidade limite, o valor da constante no sistema internacional e a aceleração do surfista quando a sua velocidade é a metade da velocidade limite. Pessoal, como que a gente começa a resolução? Veja que o gráfico é da posição em função do tempo. Então, aqui mostra o deslocamento do surfista. Olha, aqui eu coloquei umas bolinhas, tá vendo? Essa marcação azul aqui não tinha no gráfico, eu que coloquei, porque ele me fala que a partir de 10 segundos a velocidade passa a ser constante. Então, veja, em 10 segundos, ele está numa posição aproximada aqui, ó, de 325 metros, tá vendo? Tive que aproximar, porque não tem o tracejado. E lá nos 14 segundos, ó, a posição é aproximadamente 525. Veja que aqui é uma reta, ó, porque o movimento passou a ser uniforme. E se o movimento é uniforme, basta fazer ΔS sobre ΔT. Eu só posso usar essa equação porque ele me disse que a partir de 10 segundos a velocidade passou a ser constante. Então, bastava eu descobrir aqui, a partir de 10 segundos, um ΔS e um ΔT correspondente. Então, com os valores 525 menos 325, dividido por 4 segundos, nós temos uma velocidade, então, de 50 metros por segundo. Esta será, então, a velocidade limite. Tranquilo? Como que a gente descobre o valor da constante K no sistema internacional? Bom, quando a velocidade passa a ser constante, a força resultante é zero. Então, a força de resistência do ar passa a ser igual ao peso. Resistência do ar, kV², peso, mg. E qual é essa velocidade? A velocidade limite que nós acabamos de descobrir. E mais um detalhe. Quando você não souber a unidade de uma grandeza física, coloque os números com as unidades para você descobrir a unidade correta do sistema internacional. Então, o que eu fiz aqui? A constante que eu quero, a velocidade para essa situação de equilíbrio é 50 ao quadrado. Mas qual é a unidade de velocidade que está aqui? Né? Metros por segundo? Como está ao quadrado, fica metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso é igual a 750 newtons. O que é o newton? É quilogramas da massa vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, ok? A massa é 75 e a gravidade 10 dá 750 newtons. Bom, o que dá para cortar? O segundo ao quadrado com o segundo ao quadrado e o metro com o metro de K. O que vai sobrar, então? Ó, vai sobrar 750 dividido por 50 ao quadrado. Essa continha dá 0,3 e a unidade do sistema internacional que sobra, quilograma por metro. Tranquilo? Esse é o valor da constante que nós descobrimos por esse motivo aqui, ó. Força-resistência do ar se iguala ao peso na situação de velocidade limite. E agora, qual é a aceleração do surfista quando a sua velocidade é a metade da limite? Ou seja, quando a velocidade for 25, ainda tem aceleração. Se tem aceleração, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Peso menos kV², peso menos a resistência do ar, é igual a massa vezes aceleração. Só substituir valores, ó. Peso 750 menos a constante 0,3, 25 ao quadrado, que é a metade da velocidade limite, massa 75 vezes A. Pessoal, fazendo a continha, a aceleração dá 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem um exemplo, né, aplicado na FUVEST, segunda fase, sobre a resistência do ar. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. Agora, pessoal, um exercício da PUC do Paraná, mas é um exercício muito tranquilo. Você vai ver que não precisa fazer esse monte de teste. Olha só, a figura representa um corpo inicialmente em repouso, de massa 10 kg, apoiado numa superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contato é 0,4. Em determinado instante, é aplicada ao corpo uma força de 10 newtons, gravidade 10. Pessoal, o que acontece com o objeto? Será que o atrito vai ser 40? A velocidade do corpo após 5 segundos é 10 metros por segundo? Aceleração, etc. A primeira coisa que você tem que fazer é um teste. O corpo está inicialmente em repouso. Lembra daquela tabela que nós construímos? Para que o corpo saia do lugar, começa um movimento, a força que você faz tem que superar quem?
A força de atrito estático máximo. Então, eu não sei se 10 newtons superou. Então, a primeira coisa que a gente faz é um teste. Vamos calcular aqui a força de atrito estático máxima, que é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, a força de atrito estático é 0,4, valor que ele deu aqui, vezes a normal. Por que eu coloquei normal igual a 100? A massa é 10 kg. O peso é a massa vezes a gravidade, então dá 100. Aqui nesse exercício, nesse exemplo, a normal é igual ao peso. Então, 100 newtons vezes 0,4, a força de atrito estática vai dar 40 newtons. Muito bem, pessoal. Quer dizer que para o corpo sair do lugar, eu preciso fazer uma força maior do que 40. Então, eu só fiz 10. Então, ele não vai sair do lugar. Se ele não sai do lugar, a força resultante não é zero? Se a força resultante é zero, o módulo da força de atrito é o módulo da força F, que é igual a 10 newtons. Portanto, a resposta do exercício, letra E, o corpo não se movimenta e a força de atrito vale 10 newtons. Tranquilo? Então, cuidado. Por isso que eu falei, não é sempre que você vai utilizar a fórmula da força de atrito. Aqui nós usamos a do atrito estático máximo apenas para fazer um teste. Como o corpo não saiu do lugar, o que eu concluo? Bom, então a força de atrito é estática, não é o valor máximo, é apenas 10 newtons. Legal? Vamos fazer mais um. Pessoal, o próximo exercício caiu no Enem. Um exercício muito legal, mostrando aqui aquela divisão de forças em polias e engrenagens. Então vamos lá, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato movendo-se sozinho sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 3.000 kg, o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia, 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a gravidade 10 e a superfície da areia perfeitamente horizontal, superfície da praia. Qual o número mínimo de polias móveis utilizadas nessa situação? Bom, pessoal, o que vocês devem lembrar das polias móveis? Tanto faz de onde você começa. Eu coloquei na figura a força que você precisa aqui, para começar o movimento do navio. Por que 24.000? Bom, eu fiz o cálculo da força de atrito estático máximo, que é o μ estático vezes a normal. O μ estático é 0,8 e a normal, mais uma vez, é igual ao peso. Ora, lembra que a massa do navio é 3.000 kg. 3.000 vezes 10, 30.000. Portanto, o atrito é 24.000 newtons, o atrito estático máximo. Mas veja, para o corpo sair do lugar, eu preciso um pouco mais do que 24.000. 24.000 vai deixar o sistema na iminência de escorregamento. Mas só para a gente comparar, eu coloquei 24.000. Bom, quando tem uma rodana móvel, essa rodana divide em duas, 12.000, 12.000. Bom, aqui tem outra rodana móvel, então vai dividir mais uma vez 6.000, 6.000 e assim sucessivamente. Se você faz o raciocínio contrário, a força F, que é 400, que o Arquimedes fez, esse fio aqui todo é o mesmo, então continua sendo 400, tudo 400, e a primeira rodana móvel vai multiplicar para 800. 800, 800, 800, aqui já vai virar 1.600 e assim sucessivamente. Bom, eu fiz um raciocínio da seguinte forma. Se nós temos uma rodana móvel, dos 24.000 vai passar para 12.000. Mais uma rodana móvel, então com duas rodanas móveis, muda para 6.000. Se eu tiver mais uma terceira rodana móvel, 3.000. E assim sucessivamente. 4 rodanas, 1.500. 5 rodanas, 750. 6 rodanas, 325. Opa, 325 se eu tiver 6 rodanas. Então, com 6 rodanas móveis e mais esta fixa, se o Arquimedes fizer uma força de 325, essa força dele vai ser multiplicada e vai chegar aos 24.000. Só que com 325 ele vai deixar o sistema na iminência de escorregamento.
Como ele faz 400, então já é suficiente. Tranquilo? Então, com 6 roldanas, já é suficiente para mover o navio. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Tá vendo? Questão do Enem, bacana, né? Usando aqui, o Enem não gosta muito de decoreba, né? Pelo menos eles evitam. Existe uma fórmula para você calcular forças com roldanas móveis. A força que você faz ou deve fazer para equilibrar o sistema é a força que você precisa aqui de arrastar o corpo dividido por 2 elevado a n, onde n seria o número de roldanas móveis. Mas veja que não é necessário aplicar essa fórmula. Você vai dividindo no desenho, vai fazendo um raciocínio, que é mais rápido. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo. Outro exemplo muito cobrado é o exemplo um bloco em cima do outro. Essa aqui é da Federal do Paraná. Um bloco B de massa 400 gramas está apoiado sobre um bloco A de massa 800 gramas, o qual está sobre uma superfície horizontal. Os dois blocos estão unidos por uma corda inextensível sem massa que passa por uma polia presa na parede conforme ilustra a figura. O coeficiente de atrito cinético entre dois blocos e entre o bloco A e a superfície horizontal, 0,35. Pessoal, ó, coeficiente de atrito cinético entre os dois blocos e entre o bloco A e a superfície. Então, nós temos atrito entre A e B e entre A e a superfície. Considerando a aceleração da gravidade 10 e desprezando a massa da polia, assinale a alternativa correta para o módulo da força F necessária para que os dois blocos se movam com velocidade constante. Pessoal, primeira coisa, grifem velocidade constante, que você sabe que não tem aceleração. Então, a força resultante vai ser 0, né? Bom, primeira coisa, vamos marcar as forças nos objetos. Começamos pelo corpo A, que recebe F. Hora que tem F no corpo A, você puxa o corpo A, vai tracionar o fio e vai aparecer uma tração no corpo A. Só que esse mesmo fio vai chegar no corpo B. Como é o mesmo fio, é a mesma tração em módulo, puxando o corpo B para a esquerda. Agora, pessoal, veja o que acontece entre A e B. Se A é puxado para a direita, o B vai ter um movimento relativo em relação ao A. O B vai empurrar a superfície do A para a esquerda, aqui olhando para a tela. Quer dizer que se B vai empurrar A para a esquerda, B vai receber uma força para a direita. Então, ele vai receber um atrito para a direita, mesmo porque a velocidade não é constante. A força resultante tem que ser 0. Se o corpo B tem uma tração para a esquerda, ele vai deslizar para a esquerda aqui do desenho, ele vai receber um atrito para a direita, ok? Mais uma vez, ó, o corpo B empurra a superfície do A para a esquerda, e aí o A vai empurrar o B para a direita, um par de ação e reação. Inclusive, essa força aqui, ó, que B aplica em A, tem que ser marcada lá no corpo A, ó. Isso aqui é um par de ação e reação que muitos alunos esquecem de marcar essa no corpo A. Ó. Marca essa e esquece de marcar essa. Então, o A, na verdade, recebe dois atritos. Um atrito que B empurra ele para a esquerda e o chão também empurra ele para a esquerda. Como ele está em movimento para a direita, o atrito é contrário à tendência de escorregamento, vai aparecer um atrito aqui para a esquerda também. Muito bem, pessoal, existem as forças na vertical, que eu não marquei. Corpo B tem o peso e a normal, e o corpo A tem o peso, tem a normal e tem a força que B faz nele para baixo, que seria a reação da normal. Muito bem, vamos resolver o que precisa. Primeira coisa, se a velocidade é constante, a força resultante é 0. Então, o que a gente faz? No corpo B, se a força resultante é 0, o valor da tração é igual ao valor da força de atrito. Então, tração é igual a μ vezes a normal. Normal de quem? Normal do corpo B. Corpo B que está pressionando aqui a superfície de A. A normal dele é igual ao peso dele. Moçada, ó, a massa é 400 gramas. Vamos fazer de cabeça. 400 gramas equivale a 0,4 quilogramas vezes 10 da gravidade, 4 newtons. Beleza? Então, o coeficiente de atrito 0,35 vezes 4 newtons dá normal, que é igual ao peso. Isso dá 1,4 newtons. Muito bem, se a tração é 1,4, esse atrito aqui também vale 1,4 e essa tração também vale 1,4. Beleza. No corpo a força resultante também é 0. Se a força resultante é 0, a força F tem que ser igual à soma da tração da força de atrito 1
e da força de atrito 2. A tração já vale 1,4 e o atrito 1 também, que nós já calculamos, né? Lembra? A tração, o atrito 1 vale 1,4. Agora a gente precisa calcular o atrito 2, que é μ vezes a normal de A. Moçada, presta atenção na normal de A. A normal de A para cima é igual ao peso de A mais a força que B faz em A para baixo, que é equivalente à reação da normal de B. Na verdade, se você imaginar o corpo A aqui, ó, que força que está pressionando todo o corpo A no chão? É a somatória dos pesos de A e de B. Se eu somar as massas, ó, 400 gramas mais 800 gramas dá 1.200 gramas. Então, dá 1,2 quilogramas. 1,2 vezes 10 da gravidade dá 12 newtons. Então, a normal A vale 12 newtons. Muito bem, então vai ficar 2,8 mais o coeficiente de atrito 0,35 e a normal de A 12. Pessoal, fazendo a continha, nós descobrimos então a força 7 newtons. Né? Um exercício clássico, né? Um corpo em cima do outro. Olha como é que a gente marca todas as forças de atrito. Legal? Resposta do teste, então, letra C. Pessoal, então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é uma aula importante. Desculpe qualquer erro, qualquer barulho extra aí. E agora, bora lá, né? Sua vez de estudar, fazer um pouquinho de exercício. E nos próximos momentos eu também vou postar outras resoluções para vocês estudarem. Tá joia? Um abraço a todos e bons estudos!